Eu fico impressionado com o tanto de gente imbecil que existe no mundo. Querem um exemplo? Minha ex, que exigiu pensão alimentícia de um filho que não é meu, e minha mãe e minha irmã ficaram do lado dela. Há uns 5 anos atrás, namorei essa garota. Só que o relacionamento era muito complicado, ela era muito controladora, muito abusiva. Como qualquer pessoa com um pouco de noção que seja, nós terminamos e seguimos a vida. Um tempo depois, eu consegui um emprego melhor, o suficiente para poder suprir todas as minhas necessidades, me dar a certos luxos e poder economizar. Até que, algumas semanas atrás, eu recebo um telefonema da minha ex querendo que eu vá me encontrar com ela. Eu, burro, imaginando que ela pensava que queria se reconectar comigo, fui. E chegando lá, me deparei com uma criança de 5 anos. E ela começou a alegar que era meu filho e exigindo pensão alimentícia. Lógico que eu não acreditei, mas o tempo que nós ficamos separados correspondia com a idade da criança. Então, conversei com um amigo meu que é advogado e ele me sugeriu para que nós resolvêssemos isso fora do tribunal. Então, me ofereci para poder cobrir todos os custos de vida dessa criança e ser parte ativa na vida dela depois de um teste de DNA. Todo mundo ficou bem com isso, exceto minha ex, que se sentiu super ofendida e falou que eu devia simplesmente dar o dinheiro que ela merece. Ela usou todas as desculpas possíveis, ficou protelando, protelando, protelando. E quando as desculpas acabaram, fizemos o teste de DNA. Surpresa, eu não era o pai. Ela ficou muito furiosa com o resultado, começou a fazer um drama, falou que merecia aquele dinheiro, mas no final não conseguiu nada. Saltando para alguns dias depois, teve uma festa na minha casa. E eu, meu irmão e o meu amigo começamos a conversar e o meu irmão começou a puxar assunto sobre essa minha ex. E a gente entrou no embalo, a gente entrou no embalo. E começamos a rir. Alguns dos nossos comentários eram realmente pesados, mas a gente estava literalmente do outro lado da casa. A gente estava muito longe do pessoal, então pensamos que ninguém podia ouvir a gente. Pois é, pensamos errado. Enquanto a gente estava rindo alto, a minha irmã simplesmente abriu a porta e me jogou contra a parede. E começou a gritar comigo, gritar com a gente, na verdade, falando qual éramos pessoas horríveis por debochar daquela pobre mulher. Algumas horas depois, quando a festa acabou, minha irmã me chamou para a gente conversar com os nossos pais. E, chegando lá na cozinha, eles estavam lá. Eu e o meu irmão pensamos, isso é sério? Quando a minha irmã falou que eu estava sendo um ser humano horrível por forçar a minha ex a ser mãe solteira. Meu pai falou que realmente nossas brincadeiras eram muito pesadas, mas que eu não tinha responsabilidade nenhuma com aquela criança. Mas para mim, o pior foi o que a minha mãe falou. Ela falou que mesmo não sendo pai biológico, eu ganhava mais que o suficiente para sustentar essa criança, então eu devia ajudar eles. Saí de lá e depois disso foi só mensagem, só mensagem. Meu pai e meu irmão do meu lado, falando que eu não tinha responsabilidade nenhuma com aquela criança. Minha irmã e minha mãe do lado da minha ex. Minha mãe, inclusive, falou que respeitava a minha decisão, mas que estava muito decepcionada por eu ter sido tão egoísta. Família, né, gente? Depois de um tempo, eu fui pra rede social Laranja e postei tudo o que estava acontecendo. E recebi muitos comentários de apoio, muitos conselhos, e decidi mostrar isso tudo para minha mãe. Inicialmente, eu chamei ela para uma conversa e ela começou do lado da minha ex. Mas depois de mostrar todas as provas de que ela estava errada, ela pediu desculpas para mim. Tivemos uma longa conversa sobre isso, mas para mim, a principal dor da minha mãe foi a dúvida dela ter traído meu pai e eu não ser filho dele. Aí ela podia ter pensado a mesma coisa sobre mim e a minha ex. E segundo ela, minha ex era muito gentil e legal como ela. Então, uma boa menina como ela nunca podia fazer o que ela fez comigo. Então, eu devia estar mentindo. Foi assim que ela pensou quando eu falei tudo o que ela fez comigo. Quanto à minha irmã, inicialmente ela falou que não iria falar comigo enquanto eu não assumisse a responsabilidade.
Mas eu consegui sim conversar com ela. E mesmo mostrando todas as provas de que ela estava errada e apoiando a pessoa errada, ela continuou do lado da minha ex, falando que nada disso importa e que a palavra de uma mulher vem primeiro. E isso é toda a prova que alguém pode precisar. Ela era um caso perdido, então deixei pra lá. Voltando a falar sobre a minha ex, descobri através de umas pesquisas, aliás, que ela estava saindo com outro cara depois que terminou comigo. Se é que já não estava me traindo com ele antes. E eles terminaram semanas depois que começaram a namorar. E ela teve um monte de encontro até descobrir que estava grávida. E descobri que nos últimos 2 anos ela estava procurando um pai para o seu filho. E eu, logicamente, próximo da lista, né? E ela estava realmente muito desesperada porque ela nunca tinha sido tão possessiva e agressiva com ninguém depois disso. Pouco depois, ex e irmã aparecem no meu trabalho com um pôster gigante com a minha cara, falando o seguinte: abandonou o filho, pai irresponsável. Lógico que não ia passar batido, né? Elas começaram a fazer um grande drama, falando todas aquelas besteiras, enchendo linguiça, e falaram pra mim que queriam usar a pressão social pra me fazer assumir. Elas falaram isso, tá? Foi péssimo. Bom, elas foram afastadas, ou melhor, enxutadas de lá, mas lógico que eu ia ter problemas com isso, né? Lógico que não ia passar batido pelo meu chefe. E mesmo eu mostrando todas as provas e documentos legais que provam que elas estão mentindo, ele me avisou que se acontecesse isso de novo, eu estaria no olho da rua. Ou seja, eu já estava bem ferrado. Minha paciência acabou. Agora era a hora do revide. Falei com meu amigo, o advogado, e avisei para ele que íamos começar a redigir um documento contra elas. E estamos redigindo. Não posso falar muito sobre o processo, mas garanto que agora elas vão me deixar em paz. A minha ex entrou em contato comigo, falando que eu ia arruinar a vida dela e do filho dela se eu continuasse com esse processo. Ela me pediu desculpas, chorou, implorou, falou que retiraria tudo que fez comigo, falou que ia me deixar em paz, que nunca mais ia entrar em contato, e eu vou continuar. Sobre a minha irmã, a coisa só piorou para ela, porque além de eu poder descartar tudo o que de desinformação que ela já jogou sobre mim por aí e na internet, eu ainda posso e vou usar isso como armas e provas no processo. Agora elas vão saber com quem que elas estão lidando. Vão saber. E você acha que acabou por aí? Ah, lógico que não. A coisa, na verdade, piorou e piorou bem. Sabe por quê? Uns 4 dias antes do Natal, teve uma pousada na casa dos meus pais, que é um eventinho que a gente costuma fazer pouco tempo antes do Natal como desculpa para a família se reunir. E por razões óbvias, eu não queria ir. Só que alguns dos meus parentes me garantiram que a minha irmã não estaria lá e eu resolvi dar uma chance. Adivinha? Ela estava lá. Quando eu cheguei lá, o circo já estava armado. Minha mãe simplesmente decidiu que eu devia parar com esse processo, que eu estava indo longe demais, que eu devia saber aprender a perdoar, e ela queria que eu pedisse desculpas para minha irmã. Quando eu vi a armadilha que eu tinha me metido, eu tratei de sair fora, e ela começou a chorar, meus parentes tentaram me pedir, ela falou, como eu falei, que que eu devia aprender a perdoar e tal, mas eu não perdi tempo, eu sumi e falei pra ela não tentar esse truque de novo e não me chamar pra nenhum evento que a minha irmã esteja, porque senão ia dar confusão. No Natal, ela decidiu ligar pra mim, pra me convidar, né? E eu, claro que eu não iria por causa da última vez. Só que ela me garantiu que não ia tentar esse truque de novo. Só que ela não só ia tentar, como planejava me trancar na casa dela até eu perdoar a minha irmã. Como eu sei disso? Meu irmão ficou sabendo do plano e não hesitou em me avisar. Então eu liguei para minha mãezinha querida e avisei que eu não iria para nenhum evento familiar enquanto esse processo não tivesse terminado. A essa altura, todos da família sabem o que aconteceu. Alguns acham que minha irmã é louca,
outros acham que minha irmã é louca, mas que eu também tô exagerando. Mas, sinceramente, eu não tô nem aí. Cansei de ser o bom dessa história. Quiseram me ferrar, agora estão ferradas. Fala, povo, tudo bom? Eu sou Miguel Magno, sou criador de conteúdo nas outras duas plataformas, TikTok e Instagram. Vou deixar aqui o arroba, é outro nicho, para o caso de vocês quererem conhecer. Mas aqui no YouTube eu vou estar focando em personificar histórias. Se vocês estão pensando no canal Dia de Paula, sim, essa é uma versão masculina desse canal Dia de Paula, um canal que eu pessoalmente adoro, eu gosto muito dela. Ela personifica muito bem. Eu já garanto a vocês que eu não sou ator, mas que eu vou tentar sim contar a história do melhor jeito que eu puder. E aqui eu vou estar focando em relatos do Reddit, que o povo costuma postar lá e o pessoal no TikTok gosta de ficar dando voz em perfis satisfatórios e tal. Eu adoro esse tipo de história e por isso eu decidi começar a personificá-las aqui. Como a Paula Baldi costuma focar em mulheres, eu vou focar mais em homens, mas também vou fazer algumas histórias de mulheres. Aqui eu vou focar em histórias de vingança, de karma, fics, aquele famoso sou babaca que a pessoa na maioria das vezes nunca é. Mas essa história em específico, não sei se é gringa, se é brasileira, mas é o tipo de história que eu amo. O mocinho que foi muito prejudicado pelas vilãs e acaba querendo destruí-las. E consegue fazer isso de uma forma estratégica. E qual que é a lição que uma história dessas dá? Apesar de eu não ser de ficar dando lição de moral, a lição dessa história é simples. Não ilumina, elimina. Ele tinha um relacionamento abusivo com ela, terminou, ponto. Se não der pra eliminar, destrói, mas destrói do jeito certo. Destrói do jeito limpo, porque a pior coisa que tem é você querer revidar o mal que uma pessoa te fez e ver que isso te prejudicou. Bom, se você gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos. Vai ter vídeo saindo toda semana, pelo menos um por semana. E é isso. Muito obrigado por todos que ficaram aqui e até a próxima!